Seja bem-vindo ao curso de preparação à Escola de Comando e Estado-Maior do Exército. Este é o vídeo-aula de número 10. Complementa as videoaulas anteriores e se destina a você, aluno do curso de preparação à ECM, e aos oficiais participantes do PEP. O nosso objetivo é auxiliar a sua preparação à ECM. Para nós, instrutores da Divisão de Preparação e Seleção, é motivo de honra poder contribuir com a preparação de oficiais do nosso Exército. Queremos que você conquiste uma cadeira no curso de Comando e Estado-Maior. A preparação à ECM exige grande empenho, não é fácil para ninguém. E como tudo que tem valor nesta vida, tem que ser conquistado com esforço e determinação. Acredite no seu potencial, não se subestime. Conte com o nosso curso de preparação nessa conquista. Agradecemos a colaboração de vários companheiros que estão indiretamente participando destas videoaulas, pois nos enviaram várias sugestões de assuntos a serem abordadas nas videoaulas. Suas observações são fundamentais para a definição de procedimentos que são adotados nas videoaulas. Agradecemos também os vários e-mails que recebemos no nosso curso de preparação, agradecendo o nosso curso pela iniciativa das videoaulas. É muito gratificante para nós, instrutores do CP-ECM, saber que o nosso trabalho tem contribuído com a sua preparação. Vamos prosseguir na nobre missão de preparar os futuros líderes do nosso Exército. Seja bem-vindo à Praia Vermelha. Prosseguindo, veremos agora o objetivo da nossa videoaula. Objetivo: apresentar aos oficiais alunos do CP-ECM e aos participantes do PEP os principais ensinamentos sobre o método para a solução de questões. Para atingir o nosso objetivo, seguiremos o seguinte sumário: uma introdução que consta das palavras iniciais já proferidas. Em seguida, prosseguiremos abordando as principais dúvidas sobre o método. Por último, faremos uma breve conclusão. A partir de agora, abordaremos algumas das perguntas mais frequentes realizadas pelos oficiais alunos do CP-ECM ou pelos participantes do PEP. Para o melhor entendimento das respostas às perguntas aqui formuladas, sugerimos que você estude com atenção as videoaulas anteriores. Elas são a base para uma melhor compreensão do método. Reunimos inúmeras perguntas realizadas pelos oficiais alunos do CP-ECM e pelos participantes do PEP, desde o ano de 2008 até hoje. E selecionamos apenas 20 perguntas mais frequentes e mais relevantes, que resumem todas as demais. Em que pese estas videoaulas tratarem do método para a solução de questões, um alerta muito importante a ser feito é que somente com o método não se obtém êxito no CP-ECM ou no concurso de admissão à ECM. É preciso reconhecer que o parâmetro com maior valorização em scores nas avaliações é o conhecimento e não o método. Portanto, de nada adianta estudar apenas o método. Você precisa adquirir conhecimentos de história e geografia também. Não supervalorize o método. O método é importante, a expressão escrita também, mas o conhecimento é muito mais. A nossa experiência de vários anos no curso de preparação e no concurso de admissão nos permite afirmar que a grande maioria dos reprovados no concurso de admissão à ECM não obtém êxito devido ao pouco conhecimento do assunto da questão. Ou seja, as suas soluções possuíam poucas ideias coerentes que realmente solucionavam o problema e que, portanto, poderiam compor o barema no parâmetro conhecimento. Não se esqueça disso. Adquira conhecimento e coloque-o na sua solução. Oriente a sua aquisição de conhecimentos, principalmente pela FOG e pelas questões do PEP e do CP-ECM. Procurando atender ao princípio da simplicidade, decidimos apresentar as perguntas exatamente como elas foram feitas, pois dessa forma poderemos colher melhores ensinamentos. O método para a solução de questões parece difícil no começo, mas com o tempo você percebe que não é difícil. E não é difícil porque é lógico, tem uma sequência de passos lógicos que facilitam a elaboração de uma boa solução ao problema recebido. Caso você esteja tendo alguma dificuldade para entender o método, não se preocupe. Prossiga nos estudos com calma, faça exercícios de método e em breve estará dominando o processo. Por falar em exercício de método,
o CPSM disponibiliza nos módulos do EBAula vários exercícios de método. Aproveite essa ferramenta de aprendizagem. Vejamos agora as perguntas mais frequentes recebidas. Primeira pergunta. Sei que não existe uma fórmula do bolo, mas gostaria de tirar algumas dúvidas sobre a estrutura da minha solução, conforme exposto abaixo. A pergunta trata sobre espaçamentos entre as partes da solução, como você mesmo pode ver no slide. Resposta à primeira pergunta. Como você sabe, o método não prioriza a forma, isto é, a estrutura, mas sim o raciocínio. Deve-se resolver o problema, ou seja, solucionar a questão. As duas formas podem ser usadas. A escolha é sua, sem problemas. O que será avaliado é se você resolveu o problema ou não. Não se preocupe com esses pequenos detalhes. Segunda pergunta. Nas servidões apresentar, caracterizar e justificar, pode-se redigir apenas um parágrafo por tópico? Resposta à segunda pergunta. Sim, pode. Isso é o que normalmente se faz. Mas pode ser mais de um parágrafo também, sem problemas. Terceira pergunta. Pergunto se as ideias complementares que constam do terceiro parágrafo da introdução devem ser abordadas no desenvolvimento, mesmo que indiretamente, ou se servem apenas como demonstração de conhecimento do aluno. Resposta à terceira pergunta. O método não prioriza a forma, mas o raciocínio. O método apenas ajuda a organizar as ideias, produzindo uma boa solução ao problema. O aluno deve ter liberdade intelectual para solucionar o problema. As ideias complementares são complementares porque complementam a ideia central. Essas ideias utilizadas como complementares na introdução podem ser usadas no desenvolvimento, sim. Vai depender do oficial autor da solução. Cabe lembrar, no entanto, que a introdução é para atrair o leitor e, portanto, deverá ter apenas algumas ideias. A maioria das ideias estará no desenvolvimento. Cabe lembrar ainda que uma mesma ideia que apareça tanto na introdução como no desenvolvimento será computado como apenas uma ideia no parâmetro conhecimento do barema. Por isso que é importante estudar para se adquirir conhecimento, de modo a ter muitas ideias diferentes que se complementam e sejam úteis para solucionar o problema. Considerando que o parâmetro conhecimento é o que tem maior peso nas avaliações, não repetir as mesmas ideias na introdução e no desenvolvimento pode ajudar no resultado final desse parâmetro. Quarta pergunta. Ao inserir informações complementares na introdução de um texto, é muito comum a inserção de tópicos que deveriam pertencer ao desenvolvimento. Há alguma dica que ajude a evitar este equívoco? Resposta à quarta pergunta. Como você sabe, o método prevê que na introdução sejam inseridas ideias complementares, que complementam a ideia central e preparam o leitor para o que vai encontrar no desenvolvimento. Isso não significa antecipar o desenvolvimento, pois para que isso ocorresse, dever-se-ia desenvolver a ideia na introdução. Por exemplo, se a servidão for caracterizar, não se deve caracterizar na introdução, mas no desenvolvimento. Quinta pergunta. Ao dividir a solução de uma questão cuja finalidade é justificar a inserção do Brasil no processo de globalização, posso usar a estrutura abaixo? Resposta à quinta pergunta. A resposta é sim. Lembre-se que o método prioriza o raciocínio. Imaginamos que essa sua pergunta foi motivada pelo fato de que, ao colocar no item 2 a explicação do que será justificado, parece que a solução fica mais clara. Não se preocupe com isso, pois o último parágrafo da introdução já fez isso. Portanto, pode-se empregar a estrutura sugerida por você, sem problemas, ou a que normalmente é mais usada. 1 ponto introdução, 2 pontos desenvolvimento e assim por diante. Sexta pergunta. Gostaria de saber se no parágrafo de ligação da introdução com o desenvolvimento devo fazer referência à conclusão que não foi imposta.
Resposta à sexta pergunta. Em uma questão do ND Análise, durante a sua interpretação, identifica-se se há ou não uma conclusão imposta. Caso a questão não defina a conclusão imposta, então o aluno deverá definir uma conclusão a ser feita, pois todo o trabalho de análise deve chegar ao final a uma conclusão. Neste caso, o aluno ficará com liberdade para concluir sobre o que ele achar mais relevante, dentro de uma coerência com a questão, se possível. Neste caso, haverá uma conclusão autoimposta e provavelmente haverá também várias conclusões diferentes, uma para cada aluno autor de uma solução, e o barema terá que ser extremamente flexível. Respondendo à sua pergunta, no caso de não haver conclusão imposta, você não precisa citar a sua conclusão autoimposta na ligação com o desenvolvimento, pelo simples fato de ela não ter sido imposta na questão, isto é, ela não faz parte do enunciado da questão. Mas também não é proibido citá-la, se desejar, uma vez que você concluirá sobre ela. O fato de citar na introdução a conclusão imposta não significa antecipar a conclusão, pois não estão sendo apresentadas as ideias novas que atenderão à conclusão imposta. Essas ideias novas só aparecerão lá na conclusão final. Na introdução, está-se apenas preparando o leitor, despertando e atraindo o seu interesse pelo texto. Sétima pergunta. Na prática, para o concurso, em uma questão de analisar, seria de bom grado usar no começo de cada parágrafo, somente no desenvolvimento, elementos de ligação? Exemplo, 2 pontos, desenvolvimento, primeiro parágrafo. O Brasil é importante por... Segundo parágrafo, além disso. Terceiro, desse modo. Quarto parágrafo, ademais. Quinto parágrafo, nesse sentido. Uns dizem que seria bom para os parágrafos terem conexão. Outros dizem que isso confundiria o corretor. Há algum posicionamento da ICM se isso pode ou não ser utilizado? Ou se não terá interferência na correção? Resposta à sétima pergunta. O método afirma que no ND Análise deve haver um encadeamento de ideias interligadas no desenvolvimento da solução, que contribuirão para a elaboração das conclusões parciais, isto é, as ideias devem dar continuidade ao raciocínio, continuidade à análise. A ligação pode ser feita, sim, com os elementos de ligação que você citou, sempre que possível. A ligação das ideias de um parágrafo com as ideias do outro podem ser feitas de várias maneiras. Uma delas é como você expôs. O importante é que as ideias dos parágrafos deixem claro que você continua analisando o mesmo objeto de análise, o mesmo objeto da questão, até atingir a conclusão parcial. Todos os parágrafos estão interligados entre si. Lembre-se de que o importante é que a solução solucione o problema recebido, isto é, que ela seja coerente e lógica. Oitava pergunta. Em uma questão com a servidão analisar, ficou claro para mim que devemos desenvolver os verbos no gerúndio em alguns parágrafos durante o desenvolvimento. Entretanto, persistiu, no meu caso, a seguinte dúvida. Seria incorreto escrever algo relativo aos verbos no gerúndio nas conclusões parciais? Resposta à oitava pergunta. Não seria errado